Se alguém, não conseguir chegar na reunião logo do início, né, ou quiser assistir depois, a gente tem a possibilidade de disponibilizar a gravação, né. Então, não sei se todos me conhecem, eu sou a arquiteta Catiane, né, e estou coordenando esse grupo, né, do eixo temático 1, Desenvolvimento Social e Cultural. Só um pouquinho que eu tenho que liberar as pessoas aqui. Então, hoje a gente está fazendo uma retomada dos trabalhos, né, após a conferência de avaliação do plano diretor. Depois da conferência, que foi, assim, um momento bem intenso para nós da equipe, né, a gente precisou se reorganizar, né, correr atrás de algumas demandas que ainda estavam suprimidas, né, e, em função disso também a gente recebeu um produto da consultoria, que foi o diagnóstico, que tivemos que fazer uma leitura técnica e uma nota técnica, então, teve todo um trabalho sendo feito nesse período, né, inclusive para a definição do cronograma do restante das atividades do plano, que eu vou apresentar agora. Deixa eu compartilhar aqui a câmera, a minha tela, no caso. Vocês estão vendo a tela? Sim, Sim? eu pelo menos estou vendo. Tá. Então, eu vou iniciar a apresentação. Essa é a nossa sexta reunião. Nós tivemos 5 reuniões anteriores à conferência, né, em que se tratou dos temas que seriam discutidos e dos palestrantes também, que foram sugeridos pela maioria. Então, a ideia hoje é apresentar o cronograma geral da revisão do plano, os resultados gerais da conferência e falar sobre a inscrição, né, nos eixos temáticos de todos, como a gente vai formalizar isso, e depois, né, se tivermos tempo, um espaço livre para quem quiser se manifestar. Então, com relação ao cronograma do plano, nós já passamos pela fase de diagnóstico, a conferência, estamos aqui no meio, né, entre a conferência e a realização das oficinas temáticas, que vão acontecer a partir de maio, e que seria o terceiro passo, o terceiro momento. Depois nós vamos ter a leitura da cidade, o fechamento da leitura da cidade, o debate das propostas, uma conferência de revisão do plano e, por fim, a audiência pública. Então, nós ainda estamos na parte da leitura da cidade, indo para a parte da sistematização e propostas. Então, aqui retomando, né, o passo 1 que nós tivemos, que foi o diagnóstico POA 2030, nós tivemos as oficinas de 2019, as exposições interativas em 2022, consulta online, seminário POA 2030, em novembro do ano passado, e a Conferência Municipal do Meio Ambiente, que também foi discutido o plano diretor. Então, aqui, trazendo alguns números, né, da participação que a gente tem até o momento, nas oficinas temáticas territoriais de 2019, que foram realizadas nas regiões de planejamento, nós tivemos 439 pessoas participantes. Nas exposições interativas, que foram nas regiões e em outros locais, como Feira do Livro, Acampamento Farroupilha, escolas, nós tivemos cerca de 1.300 pessoas que participaram. A consulta online, né, que fez parte desse diagnóstico também, 744 pessoas responderam. E nós temos um painel, um dashboard, que pode ser visualizado, o tipo de resposta, né, que as pessoas mais responderam no fim, né.
seria dessa pesquisa. E o seminário POA 2030, que foi lá na Unicinos, que teve 326 pessoas participantes. E na Conferência Municipal do Meio Ambiente, que teve um grupo de trabalho específico para tratar do plano diretor e recomendações, né, dentro dessa visão mais ambiental. Então, a nossa conferência de avaliação do plano, né, que foi ali em março, 7, 8 e 9 de março. E, passando aqui, nós tivemos 954 pessoas inscritas no total. No primeiro dia, compareceram 577, que foi o dia das palestras. No segundo dia, que foi o dia dos trabalhos em grupo, 322 pessoas. E 360 pessoas no terceiro dia, que foi o dia da plenária da votação, né? E no eixo temático 1, nós tivemos 36 pessoas que participaram dos trabalhos. Nós tivemos aqui, né, o número de moções e recomendações aprovadas. O nosso eixo encaminhou 5 moções, né? Teve uma modificação aprovada no plenário. E, então, nós estamos nos dirigindo agora para as oficinas temáticas, que a gente vai ter uma oficina para cada eixo temático, né? Então, o objetivo dessas oficinas é avaliar os desafios e oportunidades e fazer uma integração da leitura técnica, que seria o diagnóstico técnico, e comunitária também. E trazer alguns exemplos, né, de outras partes do mundo, assim, sobre os temas, para já ir pensando na parte de propostas. Então, o que nós estamos pensando, assim, é fazer as oficinas de forma mista, online e presencial, né? Presencial no turno da noite, em alguns dias da semana, e sendo transmitida em tempo real, né, para as pessoas que não puderem comparecer pessoalmente, né? Isso a gente está tentando atender, né, a demanda, né, de várias pessoas que pedem a flexibilidade de horários e outras formas de poder participar também. Então, na parte da leitura da cidade, a consolidação, estão previstos eventos nas regiões de planejamento e um seminário de fechamento da leitura da cidade, né, com a apresentação da discussão de todos os resultados até então, e para ser um momento de troca entre esses grupos de trabalho específicos de cada eixo. Então, se pretende que tenham debates, oficinas técnicas, consulta online novamente e outras formas de diálogo com a sociedade. E a conferência de revisão do plano diretor, que será o grande evento que realmente vai ser apresentado o que se quer, né, para a cidade, está previsto para acontecer em outubro, né, em um local ainda que não está definido, mas no final de semana também atendendo a demanda das pessoas, né, por horários mais flexíveis para quem trabalha também possa participar do evento, né. E por fim a audiência pública, né, no que for encaminhado o projeto de lei para a Câmara. E agora com relação aos grupos de trabalho, né, nós temos agendas previstas, né, daqui até o fim do processo, agendas quinzenais intercaladas entre os grupos técnicos que estão previstos na instrução normativa que rege a revisão do plano diretor, que são o técnico operacional, consultivo técnico e o consultivo das regiões de planejamento. E ainda os eixos temáticos, né? Nós temos o eixo 1, desenvolvimento social e cultural, o eixo 2, que é ambiente natural, eixo 3, patrimônio cultural, eixo 4, mobilidade e transporte, eixo 5, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, eixo 6, desenvolvimento econômico e eixo 7, gestão da cidade.
Então, aqui nós temos uma organização de como vão funcionar os grupos, né? Então, nós temos a semana dos grupos técnicos, que temos o consultivo das regiões de planejamento terça-tarde, consultivo técnico quarta, no início da tarde, e o técnico operacional na quarta-feira, na sexta-feira, início da tarde. E os eixos temáticos nós temos na terça pela manhã, né, nesse horário, o eixo 1, à tarde o eixo 3, na quarta à tarde o eixo 4 e o eixo 5, na quinta pela manhã o eixo 6, à tarde o eixo 7, e na sexta-feira, pela manhã, no fim da manhã, o eixo 2. Nós fizemos toda essa organização para possibilitar as pessoas que quiserem participar de mais um eixo temático de discussão consigam fazer. Mesmo assim, nós sabemos, né, que todo mundo tem questões de agenda, enfim, mas também temos as reuniões que vão ser gravadas e disponibilizadas para quem quiser acompanhar. Então, nós temos previstas 15 reuniões de cada eixo temático até o final dos trabalhos da revisão, contando com esta que seria a primeira, né? Então, esclarecendo um pouco os objetivos gerais de cada grupo, né? Nós temos, em primeiro lugar, né, o que gere toda essa questão é o Conselho Municipal do Desenvolvimento Urbano Ambiental, que presta o acompanhamento do processo, recebimento, discussão e avaliação dos resultados. O Grupo Técnico Operacional, que presta o apoio técnico no desenvolvimento dos trabalhos, que tem os técnicos de todos os órgãos do município. O consultivo técnico com as entidades, né? Também avaliação de resultados, proposição de soluções, considerando as diferentes visões advindas das entidades envolvidas. E o consultivo das regiões de planejamento, também avaliação de resultados, proposições de soluções, apoio na realização dos processos participativos. Isso é uma coisa muito importante, né? E os eixos, então, eles têm a proposta de realizar discussões específicas sobre os temas abordados, com o objetivo de produzir resultados para o plano diretor e indicações para as políticas de desenvolvimento urbano. Aqui os conteúdos que vão ser abordados, né, entre outros, apresentação e discussão dos resultados das consultorias, apresentação e discussão dos processos participativos, o recebimento dos resultados dos processos participativos, apresentação de contribuições e propostas, discussão e avaliação dos resultados e avaliação do resultado da leitura da cidade e da proposta final. Aqui depois, né, essa apresentação vai ser disponibilizada. Então, aqui a gente tem o e-mail, tem o link do formulário para inscrição nos eixos temáticos e os demais documentos, né, que são o site do plano diretor, a pasta pública dos grupos, né, que tem a documentação técnica e também as moções compiladas da conferência. Agora a gente entra, então, na parte dos resultados da conferência, da avaliação do plano. Retomando, né, para as pessoas que estão chegando hoje, que não participaram das reuniões anteriores desse grupo, esse eixo temático, desenvolvimento social e cultural, ele trata da relação entre o plano diretor e a promoção da qualidade de vida da população, envolvendo os temas da inclusão social e de acesso a direitos sociais, questões relacionadas às populações em situação de vulnerabilidade, a perspectiva de gênero no espaço urbano e as manifestações culturais locais também fazem parte dessa discussão, bem como questões relacionadas a comunidades autóctones, habitação de interesse social e a regularização fundiária. Aqui nós temos os subgrupos que foram discutidos, né, nesse grupo anteriormente à conferência, para a gente fazer o trabalho dos grupos, né? E durante as nossas discussões nós chegamos nesses 5 subgrupos, né?
E dentro desses subgrupos, nós listamos alguns tópicos, né, para falar sobre eles no dia da conferência, e principalmente para não esquecer de tratar desses assuntos, né, e de alguns pontos importantes. Então, nós temos o subgrupo das áreas de interesse sociocultural, né, que está relacionado à moradia, regularização fundiária e descentralização da cultura. O subgrupo espaços públicos, né, que tem a questão dos espaços públicos para todos, gentrificação em espaços, questão da gentrificação em espaços públicos, né, de uso privatizado, e relação com a iniciativa privada. A inclusão social, né, que prega a valorização das diversas comunidades do município, ocupações e vilas, quilombolas, indígenas, pescadores, etc., e suas culturas. A cultura como forma de gerar desenvolvimento social também, e as indústrias culturais e criativas como forma de crescimento econômico e inclusão social. Temos também o subgrupo de fomento ao desenvolvimento social, que aqui entra a relação com a iniciativa privada, as contrapartidas sociais, avaliação do direcionamento das contrapartidas, regulamentação e clareza nas regras de contrapartidas no início do processo, conhecimento por parte da prefeitura do orçamento do que está sendo pedido nas contrapartidas e a geração de renda a partir dos resíduos e políticas públicas para a inclusão dos catadores. E, por último, o subgrupo Acesso à Cidade, né, que fala da questão do diagnóstico de processos de gentrificação no município, geração de trabalho e renda, mobilidade, né, os aplicativos de transporte, mobilidade e renda, infraestrutura, internet, questões de gênero, raça, orientação sexual, idosos e crianças, segurança, mobilidade, desenho urbano inclusivo, saúde e educação. Então, aqui, falando um pouco de como foi, né, esse trabalho nos grupos no segundo dia da conferência, nós tivemos 5 mesas, né, com integrantes externos, né, e alguns moderadores, colegas da prefeitura, e a dinâmica era que era realizada uma pergunta por rodada, e as pessoas respondiam numa mesa, depois elas tinham que rodar por outras mesas, né, para responder outra pergunta sobre outro tema, e assim se criar várias ideias, né, a respeito dos temas. Então, as perguntas que foram feitas foram: quais os tópicos prioritários a serem abordados no subgrupo? Quais os pontos positivos e negativos do plano diretor em relação aos tópicos abordados no subgrupo? Diante da realidade da cidade hoje, você entende que o plano diretor enfrenta os problemas relativos aos tópicos abordados? Como o plano diretor contribui para o desenvolvimento de potencialidades da cidade? O que foi discutido está devidamente contemplado nos princípios do plano diretor? Se não estão contemplados, o que deveriam conter? Então, nós tivemos essa discussão, né, com relação a essas 5 perguntas no período da manhã, e fizemos o registro do trabalho de cada mesa, né? Cada foto dessa e os post-its são as recomendações, né, que as pessoas fizeram ao longo da manhã, mesas 4 e 5. E no período da tarde, cada subgrupo teve que elaborar recomendações, né? Então, no nosso grupo, nós fizemos assim: cada subgrupo elaborou teve um tempo para elaborar suas recomendações. Isso foi apresentado para o grande grupo. E como nós vimos que muitas questões apareciam em mais de um grupo, por exemplo, a participação social, né? Acho que foi a coisa que mais apareceu. Habitação, regularização fundiária. Nós compilamos, né, todas essas recomendações em 5 blocos de recomendações, no caso.
que foram as, então, apresentadas no dia da plenária, né, no último dia da conferência. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês um trabalho interno que nós fizemos, né, de tabulação dos resultados, né, dessas discussões. Para cada mesa, né, foi feito um registro fotográfico do painel e dos post-its que foram escritos, eles foram transcritos numa planilha, né, de acordo com a pergunta e a mesa, né, e aqui o nome das pessoas que eram apoiadores, enfim, para a gente poder ter uma leitura, né, para não se perder esses dados, principalmente, né, porque o papel e o post-it acaba se perdendo ao longo do tempo, para nós termos esses dados também e para, no fim, poder fazer uma análise, né, de quantas vezes apareceu cada situação, né, a fim de tentar elencar prioridades. Esse trabalho a gente ainda está em desenvolvimento, né? O que foi feito até agora foi a tabulação dos resultados. Então, aqui eu vou passar rapidamente, né, que são as coisas que estavam, né, no dia, depois vocês vão ter acesso a esse material. Mas é bastante coisa, né? Foram bastante questões que foram elencadas. E, por fim, as recomendações que foram votadas no dia da plenária, como, né, eu disse, foram 5 grupos, né? Nós agrupamos em termos de similaridade cada recomendação. Então, nós temos o primeiro grupo relacionado à participação social. A participação social é o pilar para a inclusão social, deve partir do povo em todas as etapas, sendo propositiva e deliberativa. Deve incluir todas as comunidades, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e demais comunidades tradicionais, pluriversalmente, identificando suas características próprias, particularidades, a partir dos seus espaços, linguagens, disponibilidades e temporalidades. Deve ser formativa e educativa, compreendendo que a cidade é formada pela diversidade. É necessário aprimorar os mecanismos de participação, fiscalização e gestão popular nas decisões e estratégias, de forma a representar os territórios e comunidades, fortalecendo o sentimento de pertencimento. Melhorar e ampliar a participação popular nas decisões de destinação das contrapartidas, transparência, banco de demandas, definição de critérios para a destinação dos recursos. Outro bloco que foi votado foi o mapeamento, diagnóstico e monitoramento. Reconhecer a pluriversalidade territorial da cidade e, para além dela, registrando, memorando e mapeando seus diferentes contextos sociais, culturais, ambientais, econômicos e construtivos, destacando expressões materiais e imateriais da cultura popular. O mapeamento e memoração devem ser constantemente atualizados, agregadores em suas complexidades, amplamente unificados, abertos e disponíveis para consulta e construção popular. Implementação de um sistema de avaliação do desempenho urbano, daí cita o SADUR, que estava previsto no plano, né, para efetivar os diagnósticos da cidade relativos a infraestrutura, acessibilidade, saúde, educação, mobilidade, moradia, trabalho e renda, monitoramento da dinâmica imobiliária para evitar, por exemplo, a gentrificação. Reavaliar o zoneamento rural, baseado em estudos e diagnósticos a fim de fomentar o desenvolvimento social. Regular instrumentos que realmente atendam os princípios e estratégias do plano diretor. O bloco habitação. Revisar os instrumentos do plano dedicados à habitação de interesse social para garantir a redução do déficit habitacional, a eficiência das políticas públicas e a melhoria das condições habitacionais e da qualidade de vida, com a participação da comunidade na concepção dos projetos de habitação. Priorizar a demarcação de áreas especiais de interesse social para a produção habitacional em áreas centrais,
regularização fundiária e políticas de melhorias habitacionais através de assistência técnica para habitação de interesse social. Produção habitacional e regularização fundiária para além da garantia de moradia, contemplando também trabalho, educação, atividades esportivas, lazer, segurança, acessibilidade, cultura, mobilidade, saúde e infraestrutura. Vincular o PDD-UA ao Plano Municipal de Habitação e efetivar a ação às áreas públicas de lazer e equipamentos públicos comunitários. Aqui nesse bloco, infraestrutura e equipamentos públicos, teve uma recomendação na plenária, né, que foi votada e então aprovada. Garantir acessibilidade e mobilidade urbana, começando pela esfera pública, espaços públicos, acesso à infraestrutura, incluindo acesso à internet e a inclusão digital nas periferias, prever mecanismos para que os espaços públicos, praças, parques, vias, viadutos, permaneçam públicos, abertos e gratuitos, garantindo o pertencimento da comunidade de forma ampla. E a recomendação que foi alterada, originalmente, ela dizia: implementação de contrapartida social em empreendimentos de médio e alto impacto, como forma de gerar recursos para a implantação dos equipamentos comunitários. Então, foi sugerida a alteração que foi aprovada: melhor distribuição das contrapartidas legais vinculadas ao processo de desenvolvimento urbano, de modo a também contemplar medidas de cunho social e atendimento de comunidades carentes. Regular instrumentos que realmente atendam os princípios e estratégias do plano diretor e criação de instrumentos para garantir equipamentos de saúde e educação para todos. O último bloco, então, que ficou realmente com relação às questões mais abertas, né, do desenvolvimento social e cultural. Formulação de plano diretor voltado a questões socioculturais e participativa, para além da ocupação territorial da construção edilícia e orçamento. Promover a consulta às populações quilombolas e indígenas no que se refere a todas as medidas as quais causam impactos diretos ou indiretos em seus territórios, de acordo com o artigo 6º da Convenção 169 da OIT. Previsão de políticas públicas de planejamento urbano que reconheçam e se direcionem às comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhos e seus territórios. Potencializar a cultura nas áreas periféricas e trazer incentivos específicos. Aplicar os instrumentos já previstos no PDD-UA, tais como operações urbanas consorciadas, estudo de impacto de vizinhança, IPTU progressivo, retomada de imóveis subutilizados abandonados, a fim de fomentar o desenvolvimento social, gravame de AEs para prédios desocupados e centrais. E, por fim, incluir contrapartida social no plano diretor, contemplando os resíduos, geração de renda em atividades comunitárias, capacitação para produção e administração. Então, com isso, eu encerro, né, a apresentação e gostaria que vocês preenchessem, né, todo mundo, mesmo quem já está desde a etapa anterior nesse eixo de desenvolvimento social, a gente pede que preencham esse formulário aqui, né, dos eixos temáticos. Aqui, na verdade, é só responder nome, e-mail, órgão ou entidade que representa, o número de celular para contato e indicar o eixo temático que gostaria de participar. A gente precisa que vocês façam, que respondam a esse formulário para ter realmente o número certo, né, das pessoas que estão comprometidas com o andamento dos trabalhos nesse grupo, porque daí sim nós vamos formalizar uma portaria, né, com o nome das pessoas que realmente estão elencadas nesse grupo, né. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. E assim eu deixo o espaço aberto para quem tiver alguma dúvida com relação ao que foi apresentado, quem tiver alguma observação,
algumas contribuições, né? Se vocês quiserem também, uma coisa que a gente ainda não fez, né? Mas talvez dar um feedback da conferência, né? De como foi para vocês, né? Sugestões, críticas, enfim, esse é o nosso espaço. Nós temos já um inscrito, Felisberto, à vontade. Bom dia a todos e todas. Deve ser uma segunda ou terceira vez que eu participo desse grupo. Infelizmente, no dia que fez lá na PUC, eu não pude participar desse grupo porque eu estava no eixo do desenvolvimento econômico, né? É o eixo que eu vou estar mais envolvido, né? Mas tem alguns eixos que eu gostaria de participar. Um deles é esse, certo? Como que eu faço para dizer que eu vou participar, por exemplo, no eixo do desenvolvimento social e cultural? Vou preencher essa lista aí, né? Formulário. Nesse formulário, posso dizer os demais eixos ou só fico adstrito ao eixo do desenvolvimento social e cultural? Né? Essa é a primeira pergunta. A segunda... Pode falar, depois eu respondo. Isso. A segunda pergunta é com relação que logo no início da tua fala, Kátia, tu falaste da questão que foi feito um diagnóstico pela consultoria. Vai ser disponibilizado aos participantes desse eixo o diagnóstico desse diagnóstico para que a gente possa ter conhecimento, debater, porque me parece que tem que envolver as pessoas que participam também desses eixos, não só esse, nos demais eixos, tá? Então, esse serve não só para esse eixo, mas para os demais eixos, tá? Essa é a segunda observação. A terceira, diante da tua apresentação, eu tenho vários questionamentos e sugestões, né? Eu faço no e-mail porque são vários slides que foram mostrados, então eu não tive tempo de analisar um por um, certo? Então eu vou perguntar, essa é a terceira e última pergunta, né, para não tomar muito tempo, como que a gente faz essas sugestões, esse questionamento, né? Pode ser por e-mail ou será de que forma a gente faz isso? É isso, obrigado. Tá bom, obrigada, conselheiro. Então, eu estava vendo aqui no questionário que ele só dá a possibilidade de selecionar um eixo por vez. Eu vou falar com os colegas que desenvolveram para ver se tem a possibilidade de marcar mais de um eixo, né, para quem tiver interesse, porque senão vai ter que responder mais de uma vez. E depois eu dou feedback no grupo, né? Eu não sei, acho que o senhor não está no nosso grupo de WhatsApp, não sei se tiver interesse de participar, onde a gente manda ali as comunicações, né, de forma mais fácil, daí a gente pode adicionar também. Se tivesse o chat, eu já podia dizer que eu tinha interesse. Aí se eu vi uma observação que não tem como a gente conversar aqui, né? Só abrindo o microfone lá. Então é isso. Sim. Não, o chat não está aberto para vocês? Até é possível, mas o formulário não tem como. Não? Mas... O chat está desligado. Ah, é? Ah, tá. Então, eu peço desculpas. A gente está usando um usuário novo, né? Que é a revisão do plano diretor para fazer essas reuniões. Então, talvez tenha alguma questão que precise habilitar o chat que eu não estou sabendo. Mas eu vou anotar isso, tá? É que para a gente habilitar o chat. Eu só queria fazer uma observação. Oi, gente. Só uma observação com relação ao chat, que quando se baixa a versão, se baixa o aplicativo no computador, o chat aparece. Eu sei porque aconteceu comigo. Quando eu usava só no navegador,
o chat não aparecia. Aí eu baixei o aplicativo e aí o chat começou a aparecer. Ah, então é isso porque a gente recebeu mensagens. O Milton disse que avisou que está sem câmera de vídeo. Então talvez seja alguma configuração pessoal ali. Isso. Respondendo ainda, né, as perguntas do Felisberto, o diagnóstico ele vai ser apresentado pela consultoria no conselho, né, no CMDUA. Né, que é uma reunião que vai ser apresentada, vai ficar gravada, né, e depois o material vai ser disponibilizado, né, também, né, a gente dá publicidade para quem quiser. Ainda não definimos, assim, se como que a gente vai fazer essa discussão, assim, né, dos assuntos e de cada produto. Mas com relação à sua última pergunta, né, das sugestões e como mandar, pode ser por e-mail, né? Pode ser respondido o e-mail, né, que foi encaminhado para agendar a reunião, né? Pode ser encaminhado para mim, né, catiane.cardoso, vou botar aqui, portoalegre.rs, rs.gov.br. E daí a gente tem como gerenciar essa documentação, né? Acredito que é isso, né? Acho que eu respondi. Não sei se ficou mais alguma dúvida. O Milton também está inscrito. Milton, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Eu usei o formulário e fiz a inscrição 2 vezes, porque também percebi que não era possível fazer a inscrição no mesmo, né? Então eu mandei 2 vezes. Achei que era assim que estava funcionando. Bom, com relação também aos documentos, eu achava importante que essa análise da consultoria viesse para nós, que somos, que temos um papel de formular propostas, para que a gente tenha uma visão também de como a consultoria enxerga o conjunto, como ela fez a sua leitura da cidade para confrontar com aquilo que a gente tem já elaborado e que a gente tem percebido. Então, quanto mais cedo vier, seria melhor para nossa contribuição ser mais produtiva no nosso grupo. Então, eu acho que ela, se atrasar muito, a nossa capacidade de analisar junto com esse documento da consultoria contratada, vai ficando mais prejudicado, porque a gente vai perdendo o tempo, né, de análise também dessa informação. A outra informação é essa sistematização que saiu da conferência, que a gente pudesse ter tudo que foi produzido nos grupos. Eu participei do grupo pela manhã, não tive condições de acompanhar, acho que como muita gente é difícil tu acompanhar todo aquele calendário, mas acompanhei também na votação, onde se tem uma visão mais, uma síntese melhor assim, do processo e das preocupações gerais das pessoas que estiveram participando. Então, acho que é importante a gente agora retomar, quem está participando mais dos grupos, retomar tudo que foi discutido em cada uma daquelas mesas. O que eu percebi nas mesas? A grande participação, como não poderia deixar de ser, é o pessoal técnico que tem condições de estar participando, que a maioria era funcionário da prefeitura. É bom para o próprio poder público, através dos seus técnicos, sistematizar uma visão, se atualizar sobre o que está acontecendo, mas ficou a impressão de que as regiões e quem não é também mais envolvido nessa questão do plano diretor não participou dessa conferência. Então, esse já é um limite que nós, acho que a maioria já concorda, né? Então, ali estiveram muitos urbanistas, estudantes de arquitetura, dessa área que tem interesse, e também os profissionais técnicos da prefeitura. Então, acho que essa radiografia vai ser muito informada por isso. E depois, na conferência, também muitos militantes de movimentos sociais estiveram lá, além
representantes da construção civil, mas então a gente percebe que a participação ainda assim ela é muito foi apresentado por atores específicos que vivem a dinâmica da cidade. Então não é a gente não poderia dizer que é o conjunto de todos aqueles atores que têm interesse em participar desse debate. Ainda falta isso. O que eu sinto falta e aí eu não sei se o trabalho da consultoria vai nos trazer, qual é a prioridade para cada um daqueles eixos que se elencou para os territórios da cidade. Então, em cada bairro, então os bairros centrais, quais são as grandes prioridades? Os bairros da Zona Sul, da Restinga, quais são as prioridades? Para a gente poder enxergar no território essa priorização. Que eu me lembre, um dos instrumentos que foi criado, que estabeleceu prioridades, foi o orçamento participativo, que tinha o mérito de colocar demandas no território. Então, cada região de planejamento, e dava para desagregar por bairro, tinha suas prioridades. Isso nos ajuda a enxergar a cidade, quanto quer descer também ao nível de propostas mais que tem mais a ver com a vida do morador do bairro. Então, essa é uma preocupação que eu levanto. Se a gente vai conseguir, através dessas diferentes formas de escuta, fazer esse olhar, ter um olhar mais detalhado em termos de aonde isso cai no território, em termos de prioridades diferenciadas, né? Então, isso seria importante para nós também, dos GTs, enxergarem um pouco e a gente também formar uma opinião um pouco mais consistente a partir dessa leitura que é muito fragmentada, né? Então, como é que a gente consolida um documento, e eu acho que talvez seja uma proposta para quem está coordenando pensar isso, uma proposta que possa ser olhada por todos os GTs e dê uma síntese, uma radiografia elencando prioridades no território. Então, para a mobilidade, aonde ela cai, com maior preocupação, que aspectos aquela região traz para a mobilidade, para o desenvolvimento social. Então, mais nesse sentido, uma questão metodológica, eu sei que é difícil de resolver, mas eu acho que esses documentos, se a gente tem acesso o mais rápido, assim como essa síntese que vocês estão elaborando, se a gente puder disponibilizar, a gente pode contribuir melhor daí. Essa era a minha sugestão. Certo, obrigado, Milton. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Conseguir enxergar as necessidades da cidade, né? E espacialmente, né? E como a gente prioriza isso. Inclusive, as moções, né, que foram aprovadas na conferência trazem muitas coisas abrangentes que é um desafio como a gente territorializar essas políticas, né? Como colocar isso numa lei também para que seja atendido, né? Claro que o plano diretor ele não vai detalhar cada política pública, né? Ele vai orientar as coisas no território e as estratégias de forma que as políticas públicas setoriais depois consigam resolver as questões. Mas esse é um grande desafio que a gente tem e acredito que esse grupo, assim como os outros, né, tem que pensar como a gente resolve essas questões, né? Mais algum inscrito? Colegas? Acho que também, falando da questão da participação, né, sim, a gente teve esse feedback, né, da conferência, que apesar de terem muitas inscrições, assim, mais até do que a gente previa, e uma participação grande, a gente sabe que realmente ela foi uma participação, assim, mais focada, né, pessoas que participaram, que são mais envolvidas com o tema no dia a dia, né? Em função disso, a gente está fazendo, né, esse esforço de tentar viabilizar
outras formas de participação, outros horários, né, que a gente consiga ouvir mais as pessoas, mas também o lado positivo que a gente percebe desde os primeiros momentos de participação é que ela está crescendo, né? Ela está se expandindo. A gente espera até o fim do processo conseguir realmente ter uma participação mais efetiva, né? Felisberto? Não, se não tem ninguém que queira falar, então Alessandra, deixa quem não falou ainda, depois eu falo. Foi sem querer. Não vou falar. Vai, eu posso falar. Alessandra, tá bom. Não, três questões. A primeira dela é que eu consegui já me inscrever em todos os eixos, tá? O formulário já está à disposição e permite a inscrição em todos os eixos. A Claudete, da Acesso, me passou a informação, entrei no link e já me cadastrei, tá? Então, essa questão eu queria socializar com os demais membros desse eixo, né? A segunda questão é que me parece que na leitura não apareceu, posso estar equivocado, é a questão que se fala em regularização fundiária, mas não se especifica quais os temas tratados nessa regularização fundiária. Porque o que eu vejo hoje na regularização fundiária é apenas a transmissão de um título, né? Não há nenhuma política de urbanização, de desenvolvimento econômico, social, né? Não vai agregar junto com a regularização fundiária. É uma entrega de um título. Então, as pessoas, agora eu sou proprietário, como se isso resolvesse a vida das pessoas, né? Às vezes não tem a urbanização necessária. É apenas um ponto. E a segunda, eu não vi as unidades de triagem. Como que ela entra nessa questão do desenvolvimento social e de inclusão, num projeto de cidade, principalmente no 4º distrito, né? Que ali temos várias unidades. Eu vi que a Natália está aí, então já aproveito para sugerir isso, que a gente especifique o tema unidades de triagem, né? E a terceira questão que o Milton levantou, que é essa questão do envolvimento do orçamento participativo. Porque já tem uma leitura não de hoje, mas de anos, né? E a cidade prioriza a habitação como uma prioridade da cidade, dos territórios, né? Então, há uma priorização, né? As pessoas elas têm necessidade de ter moradia. Então, como que a gente faz isso para que a gente possa perpassar pelos outros eixos, né? Como que a questão do transporte, a questão do ambiente natural, a questão do desenvolvimento econômico, né, da infraestrutura, dos demais eixos, né? Então, como é que a gente faz isso, né? E também, por fim, não querendo, e nós vamos ter tempo para debater muito aqui, serão, eu acho que 7 encontros, né, Catiuxa? Então, a gente vai ter bastante tempo para debater esses assuntos, né? Mas eu vejo que é importante a gente incluir numa linguagem acessível aos moradores, né? Decodificar a linguagem técnica, que esse é o grande problema, né? É como as pessoas se identificam no tema, né? Como que as pessoas veem. Claro que é importante ter a linguagem técnica, é fundamental isso, mas também ter a linguagem popular, que chegue às pessoas. Era isso, obrigado. Obrigada pelas contribuições, Felisberto. Então, eu não sei se entendi bem, tu estava falando de aparecer a questão da regularização fundiária nas recomendações, que a gente teve, né? A gente fala no bloco habitação, que a gente fala que produção habitacional e regularização fundiária para além da garantia de moradia, contemplando também trabalho, educação, atividades esportivas, lazer, segurança, acessibilidade, cultura, mobilidade, saúde e infraestrutura, tem outros pontos que incluem a questão da regularização fundiária, né? Fala da demarcação das AEs,
eu acho que o principal, né, da regularização fundiária é a gente inserir os territórios na cidade mesmo, né, através de uma urbanização adequada e de serviços e equipamentos públicos, né, que essas áreas não se sintam isoladas dentro da cidade, né, que a mãe da periferia consiga acessar um transporte público com mais facilidade, né, sem precisar se deslocar muito longe até pegar um ônibus, né, então eu entendo que sim, né? A questão é a gente pensar políticas e instrumentos para assegurar essas questões, né, para as pessoas. Também com relação às unidades de triagem, a gente fala da questão da geração de renda, né? De incluir a reciclagem de uso, tudo como geração de renda também. Aqui nós temos também, ó, um item de uma moção, incluir contrapartida social no plano diretor, contemplando os resíduos, geração de renda em atividades comunitárias, capacitação para produção e administração. Nós não falamos especificamente no termo das unidades de triagem, mas uma coisa que a gente sempre está falando na revisão do plano é de enxergar todo esse sistema, né, de resíduos que a princípio não está previsto, né? Nós temos vários equipamentos que são as unidades de destino certo, unidades de triagem, que são equipamentos públicos e que tem que ser pensado dentro da cidade, áreas, né? Para eles, para serem mais adequados, enfim. A colega Juliana, né, que é a do DMLU, ela faz parte desse grupo. Hoje ela não está presente, mas ela sempre está trazendo essa questão também né, dos resíduos e reciclagem, que é muito importante. Deixa eu ver, temos um inscrito. Laudete, pode ficar à vontade. Oi, gente, bom dia. Vou pedir desculpa que a minha câmera hoje está desligada. Eu acho importante, né, todo esse panorama geral que foi trazido, Catiane. Eu reforço, olha assim, não vou ser repetitiva nas questões que o Milton trouxe, que o Felisberto, acho que foram colocações bem importantes, né, questão dos tempos, dos relatórios, das informações e dos documentos que chegam. Eu só queria entender um pouquinho melhor, né, que isso não foi esmiuçado, como é que vai ser, na verdade, os nossos encontros, né, de cada eixo. Então, vamos falar desse eixo em específico. Como é que vai ser? Qual é o tema, qual é o cronograma, como é que vai se dar essa nossa discussão? Então, isso nós estamos elaborando ainda, né? A gente ainda não tem esse cronograma consolidado, e a gente espera que até a próxima reunião, né? Essa está sendo a primeira reunião de retomada dos eixos, né? Que sempre as primeiras são as terças-feiras, e a gente espera que na próxima a gente tenha já, né, esse cronograma e os assuntos tratados para vir debater com vocês, né? Que seria a próxima no dia 9 de maio, né? Então realmente, e o Felisberto falou de 7 reuniões, não, são 15. Então, a gente tem que, né, correlacionar os assuntos no tempo e no espaço para ver o que a gente consegue. Primeiro, né, você estava fazendo toda essa análise do cronograma geral para tentar linkar, né, com o que vai ser desenvolvido, para daí a gente fazer esse cronograma, né, para cada eixo, que a ideia é que cada eixo discuta, né, esteja no mesmo momento de discussão que os demais, né, dentro das suas especificidades, assim como a gente quer também, né, tá sempre ao mesmo tempo conversando nos grupos de trabalho, né, técnico, consultivo, para a gente sempre estar avançando. Então a gente tem esse desafio agora de formatar esse cronograma. Mais alguma questão? E obrigada, Felisberto, por falar do formulário dos eixos, né? Eu passei aqui no chat, a colega Caroline, que viu que a gente falou e já resolveu prontamente, né? Então já está possível
Quem quiser se inscrever em mais de um, já está funcionando. Gente, mais alguma questão? A princípio, a gente retomaria dia 9 de maio, né? Próxima reunião, já com essa ideia de cronograma para a gente discutir os próximos passos. E até lá, se tiver algum documento, né, oficial que tenha sido disponibilizado, né, a gente avisa vocês, que ainda não temos, né? Tá certo, gente. Então, acho que se ninguém mais tiver, né, mais alguma questão, a gente pode encerrar por aqui. Deu 1 hora de reunião. Tá. Eu acredito, quem é que perguntou, para incluir no grupo do Whats. Claudete, né? Tá, eu acredito que o pessoal tem o seu telefone, e daí a gente inclui. Tá bom, Claudete? Ah, tá. Vou pegar daqui depois, então. Então tá, gente, muito obrigada. E o que eu posso falar para vocês é ir pensando sobre o tema, né? E abrindo a mente para a gente conversar sempre que possível, né? Quiserem trocar alguma coisa. Esses tempos eu compartilhei uma matéria que falava sobre mobilidade, a questão de gênero, né? Na mobilidade, como afeta muito a vida das mulheres. E são muitos temas que a gente tem para pensar no eixo, então acho que é sempre importante a gente estar ligado para ver o que acontece no mundo. Hoje de manhã, inclusive, no Bom Dia Rio Grande, eu estava vendo, que eu achei muito interessante, uma ação cultural na Vila Bom Jesus, que é Bonja, não sei, agora eu esqueci, mas eu sei que eles estão fazendo uma ação cultural durante toda a semana. Uma coisa que fizeram, colocaram uma geladeira que não funciona mais com livros, para as pessoas pegarem, discutir sobre leitura, literatura, que pintaram alguns muros da comunidade com grafites, enfim, e né, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar assim, em termos de cultura nesse grupo, que o que é valorizar a cultura local, né? Que a gente não está falando especificamente do patrimônio arquitetônico, histórico, edificado da cidade, porque tem um eixo que fala sobre isso. Mas a gente fala mais justamente assim dessa cultura que é mais das comunidades, que é mais, né, às vezes de um quilombo, um terreiro, alguma coisa. Como a gente valoriza isso também? Então, acho que... E essa ação foi da comunidade ou foi da prefeitura? Pelo que eu entendi, é da comunidade, de moradores mesmo que estão fazendo isso, né? Às vezes essas coisas existem e a gente acaba também não sabendo, né? Mas sempre é importante ter a visibilidade. Então, muito obrigada, agradeço vocês pela participação e a gente vai se comunicando. Tchau, bom dia para todos. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom dia.